Seja muito bem-vindo para mais um dia de plano anual de leitura da Bíblia da série. E hoje nós começamos o livro de Romanos. Gente, que delícia! Podemos estudar as cartas do apóstolo Paulo aos Romanos. Eu tenho certeza que a gente vai aprender muito. E Paulo sempre faz uma introdução e eu gostaria de frisar que ele fala algo muito importante para todos nós aqui no versículo 5. Deus nos chamou para crer, obedecer e honrar. É isso mesmo. Deus nos chamou para crer, obedecer e honrarmos a Ele. É para isso mesmo que Deus nos chamou. Deus não nos chamou para outra coisa senão crer, obedecer e honrar. E que nesse nosso tempo juntos nós possamos desfrutar do conhecimento de Deus através da vida do apóstolo Paulo. Deus liberou para ele o entendimento de que Deus não aceita uma vida sem frutos espirituais. E o que impede os frutos espirituais é o pecado. E nós precisamos ter frutos espirituais. E Paulo aqui ele vai dar uma aula não só sobre pecados como idolatria, pecados como homossexualismo, pecados como inveja, ódio, ganância, discórdia, engano, malícia, fofoca, calúnia e tantas outras coisas, orgulho, tantas outras coisas que Paulo vai falar. Ele vai dizer o seguinte: tudo isso é pecado e tudo isso nos impede de viver frutos espirituais. Tudo isso nos impede de dar frutos para Deus. E nós precisamos sair disso. E muitas vezes nós olhamos e pensamos, não, mas eu não sou assim, não. Sou uma pessoa tão perfeita, sou uma pessoa tão religiosa, sou uma pessoa tão cheia de Deus. Então, e aí no capítulo 2, Paulo ele já começa respondendo para mim e para você. Quando você olha e fala assim, todas essas pessoas que cometem tudo isso, elas devem ser castigadas, Paulo fala, talvez você não tenha entendido, mas você pode se adaptar a alguns desses pecados sem ter percebido. Talvez você esteja como aqueles homens que se recusam a obedecer à verdade e preferem se entregar a uma vida de perversidade. Sabe o que é ser uma pessoa perversa? É ser uma pessoa que foca em si mesmo. É ser uma pessoa que olha tanto para si mesmo que ela não consegue ver o seu próprio defeito. Chega a ser quase que um narcisismo. Sabe, o perverso é aquele que faz o mal e nem percebe que está fazendo mal. Ele tem prazer em fazer o mal. Ele tem prazer de se ver certo, ele se vê correto, ele ainda se vê um santo. O perverso é esse. Muitos de nós somos perversos espiritualmente. Nós conseguimos enxergar o pecado de todo mundo. Nós conseguimos enxergar o problema de todo mundo. Mas na hora que fala sobre a nossa vida, não, eu sou perfeito, sou maravilhoso. Eu estou aqui para apontar, eu estou aqui para ensinar. E eu não estou aqui para ser liberado. E eu não estou aqui para ser liderado por Deus, para mudança, para transformação, porque eu já sou. Isso é perversidade. Em nome de Jesus, tire toda a perversidade da tua vida. Que a humildade em aprender as coisas de Deus desça sobre nós, permaneça sobre nós, em nome de Jesus. Paulo ainda vai falar o seguinte, que nós precisamos praticar a palavra de Deus e que só o Espírito de Deus nos torna, de fato, filhos de Deus. Ele termina com esse versículo falando para o judeu, mas ele pode falar no lugar do judeu, com certeza ele poderia dizer hoje, contextualizando para nós, todo cristão mais antigo de igreja, podia contextualizar, tá, gente? Ele diz o seguinte, você acha, né, verdadeiro a circuncisão, mas a verdadeira circuncisão é a do coração, feita pelo Espírito e não pela lei, recebendo assim a aprovação de Deus e não das pessoas. Que a nossa fé seja aprovada por Deus através do Espírito Santo. E somente assim nós vamos poder nos considerar de fato verdadeiros filhos de Deus. E a pergunta, o desafio e a reflexão que eu quero fazer para você é: você tem frutos espirituais? Você tem frutos espirituais? O que são frutos espirituais? É o que nasce da tua vida para honrar, engrandecer e exaltar o reino de Deus. Você tem frutos espirituais?
que você precisa ter frutos espirituais. Eu preciso ter frutos espirituais. A presença do Espírito Santo de Deus, o testemunho de quem Jesus é, a transformação da vida de Deus na nossa vida precisa ser gerado e precisa ser mostrado, e isso é um fruto, é aquilo que nasce e é mostrado, nos caracterizando como de fato uma pessoa de Deus. Gente, nós começamos as cartas de Paulo. Vamos embora. Amanhã a gente conversa um pouquinho mais. Deus abençoe.